Então, dando mais atenção ao teorema, ele é uma proposição que é consequência de proposições anteriores. Bom, os teoremas, eles vão constar aí vão ser compostos de duas etapas. A primeira etapa é o conjunto das proposições dadas, naquilo que foi dado, né? Que a gente já conhece, por exemplo. E as proposições deduzidas a gente vai chamar de tese. Então, as proposições dadas vamos chamar de hipótese, e as proposições deduzidas, ou seja, a consequência dessas proposições dadas, nós vamos chamar de hipótese, né? E essa proposição deduzida, que é a tese, ela acontece porque a gente vai encadeando, logicamente, as proposições dadas. Ou seja, a tese é a conclusão. Então, a tese vai ser sempre a conclusão. E assim, as proposições dadas, elas atendem a um sistema, né? Quer dizer, é um sistema que vai ser a base de tudo, para que a gente tenha segurança que a tese ela é verdadeira. Então, é um sistema, a gente fala exatamente sobre o sistema axiomático, né? É um conjunto de normas em que a gente vai seguir para demonstrar, então, uma proposição deduzida. E existe, então, um personagem que estudou a respeito do sistema axiomático, e até por ele ser mais sólido, mais coeso, que foi um rapaz chamado Hilbert, né? E através dele, e dependendo do sistema axiomático que se utiliza, você chega em várias geometrias. Como o nosso objetivo aqui não é, de fato, trabalhar essas bases, mas fica aqui a mensagem, né? Em que, como sistema axiomático, Hilbert trabalhou com 5 tipos. Um sistema de associação, paralelismo, continuidade, congruência e ordenação. Com base nesses 5 tipos, ele construiu, então, ou reconstruiu, de forma lógica e dedutiva, toda a geometria plana, iniciada e registrada lá por Euclides, nos seus 13 livros. Assim, nós não vamos ficar renomeando os conjuntos, os 5 tipos, mas partir direto para aquilo que, de fato, a gente vai utilizar no curso. Tá? Então, por exemplo, um axioma, vou chamar aqui de axioma 1. O espaço é o conjunto de todos os pontos. Ponto. O espaço é o conjunto de todos os pontos. Axioma 2. 2 pontos distintos determinam uma única reta. Então, 2 pontos distintos, ponto A, ponto B, determinam uma única reta. Ponto A, ponto B, determina uma única reta. Axioma admitido sem demonstração, você tem que admitir que é verdadeiro e a partir daí trabalhar em cima dele. Axioma 3. 3 pontos não pertencentes a uma mesma reta, então um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, A, B e C, determinam um plano. Então, 3 pontos que a gente diz não colineares determinam um plano. Então, assim, 3 pontos não colineares determinam um único plano. Então, dados 3 pontos, vamos determinar um único plano. Quer ver? Por exemplo, a gente tem lá uma câmera fotográfica, né? Repara que o tripé da câmera, o nome tripé, né? Por que a gente usa tripé normalmente na câmera? Não usa lá um quadripé, ou seja, 3 pontos de fixação. Por quê? Porque 3 pontos de fixação já determinam o plano de apoio da câmera. Então, por exemplo, se cair na prova, explicando por que na câmera a gente utiliza lá, por exemplo, um tripé, não usa um suporte com quadro. Para quê? Porque esses 3 pontos sempre determinam um plano e a gente sempre vai conseguir equilibrar a câmera numa superfície de apoio, mesmo que ela não esteja plana, né? Mas existe um plano que é determinado por esses 3 pontos. Na verdade, existe um único plano que é determinado por esses 3 pontos. Mesmo que você esteja, por exemplo, numa montanha sobrelevada, por exemplo, ou então num declive. Tudo bem?